Espírita. Eu acredito que agora vai funcionar. Só um instantinho. Sim. Um instante, estou aguardando aqui a transmissão pelo YouTube. Hoje não teremos transmissão pelo Facebook. Boa noite, queridos amigos da Rede Amigo Espírita. Tive um probleminha aqui ao iniciar a transmissão. Em realidade, foi me avisado mais cedo que eu precisaria trocar uma senha. Eu não vi, foi pelo WhatsApp, eu realmente não vi. E aí eu achei que estava com problema no computador, reiniciei várias vezes. E o problema não era no computador, o problema era essa senha que eu tinha que trocar. E aí a gente perdeu um tempão. O pessoal do Facebook hoje vai ficar sem transmissão, porque a transmissão do Facebook ela só acontece se demorar atrasar 10 minutos, ela não acontece, entendeu? Então, eu estou botando aqui. Botando para as pessoas assistirem no YouTube, porque bom, então eu espero que o pessoal que não conseguiu entrar pelo Facebook entre pelo YouTube e acompanhe com a gente. Aqui, deixa eu ver se está indo. Aparentemente a transmissão está certinha. Estão recebendo aí bem a imagem. Tá tudo bem aí com sua imagem? Deixa eu ver aqui. E aí, tá tudo bem com sua imagem, gente? Conta pra mim. Então tá bom. A Elisa me respondeu que tá tudo bem com sua imagem. Eu tava aguardando essa confirmação porque realmente trocou a senha, eu fiquei meio perdido aqui. Então, vamos lá, vamos estudar então. Vamos. Desculpa. Saiu aqui do meu roteiro, tô um pouquinho perdido aqui. Desculpa, gente. Pronto. Então, vamos começar pelos boas noites, tá? Vamos ver quem já está online. Abrir aqui o chat. Enquanto também eu vou me acalmando, porque foi meio corrido. Quando dá esse tipo de problema, fica tudo meio corrido, aí você fica sem saber o que está acontecendo. Agradeço a vocês aí por terem a paciência de ter me esperado. Bom, então, boa noite a Carmen Ferreira, Rosinéia Sensia, Ritoca, Luísa Medeiros, Elisa Cruz, boas noites Marcela, Daniel Rosa, Rosinéia Sensi, já falei. Só um instantinho que eu estou ouvindo a minha voz aqui 2 vezes. Espera aí. Desculpa. Aí, agora sim. Então, Rita de Cássia, boa noite. Boa noite, Alice Araújo. Marinalva Mello, boa noite. Só um instantinho. Boa noite, Ângela Carneiro. Boa noite, a Michele Cáceres. Estou vendo aqui quem mais está online. Aí. Só um
instante. Obrigado a Mari aí pelas palavras dela, bem bonitinho, gostei também. Vamos ver quem mais entrou aqui online. Marli Martins, boa noite também. Acho que eu já dei boa noite para toda a professora Marinalva, boa noite. Pronto, já dei boa noite para todo mundo. Vamos à nossa leitura do Evangelho. Então, como vocês sabem, estamos falando aí do capítulo Egoísmo, nosso livro em Permanência e Imortalidade, capítulo importante pra caramba. Eu recebi várias mensagens do pessoal falando, poxa, capítulo é legal, estou aprendendo bastante. Eu também, eu aprendo junto com vocês. O capítulo realmente é importante porque a gente tem testemunhado aí no mundo a dificuldade que a gente tem em partilhar, a dificuldade com apego. E, bom, aqui está. Hoje, então, a nossa leitura é o item A Paciência, do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é a leitura de preparo. O capítulo, aqui ó, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, tá? Então vamos lá, item 7, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofreres ao contrário. Bendizeis a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, em Havre, 1862. Então, ele coloca esse espírito amigo como a paciência. Aqui você vê que vocês veem que a paciência, principalmente a paciência perante os nossos sofrimentos, sabendo que, tá vendo aqui, ó, Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento, submeterem a provas a nossa paciência, entenderam? Então, uma das formas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a gente conseguir e conquistar a nossa paciência é através dessas pessoas que nos causam dor. Tá? Não digo só a dor física, mas principalmente a dor moral, porque a dor moral é aquela que nos ensina, que ela mexe lá nas entranhas dos nossos conceitos, das nossas verdades com V minúsculo, né? E, enfim, é bastante difícil, mas nós precisamos ter essa paciência, principalmente com o outro, sabendo que o nosso planeta ele está passando por uma transição, as pessoas estão com dificuldades, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sendo levadas a medidas extremas porque não tem uma moralidade bem constituída, tá? E nós precisamos ter muita paciência e acreditar que tudo é por um bom motivo. As pessoas estão aqui sendo
vamos dizer assim, provadas, mas ao mesmo tempo assistidas pela espiritualidade superior, mais diretamente por seus anjos guardiões. É importante que a gente tenha isso em mente diante de todo o sofrimento que todos nós passamos a cada dia e todo o sofrimento que nós vemos também a cada dia que passa, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento de estudo. Estamos todos aqui reunidos pelas ondas da internet, agradecidos pelo espaço que a Rede Amigo Espírita nos fornece para o trabalho, agradecido por essa união fraterna que nos coloca bem próximo de Jesus, bem mais próximos de Jesus. Essa união fraterna que permite o pensamento unissono no crescimento, no amadurecimento dos nossos espíritos através do estudo. Hoje, podemos ser muito agradecidos por já saber, já entender que o estudo permite a ampliação do nosso conhecimento e que este será o responsável pelo nosso amadurecimento quando colocarmos em teste tudo o que aprendemos. A paciência, como lemos anteriormente, é a mola mestra, é a chave para que nós compreendamos que tudo é em seu tempo. Pedimos nesse momento que as luzes do Mestre Jesus, dos mentores espirituais, possam descer sobre nós, melhorando o nosso foco, a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa capacidade de compreensão e também de crítica, por que não? Porque é assim que aprendemos. Para que nós possamos aprender ao máximo tudo o que nos será trazido nessa noite de estudos. Sendo assim, Senhor, pedimos a sua permissão para darmos por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, então, fizemos a nossa leitura edificante, fizemos a nossa prece, agora vamos à nossa meditação de 2 minutos. Sentados todos, se de possível com os pés tocando o chão, as pernas não cruzadas, as mãos repousadas, com o dorso repousado, palmas para cima nas coxas. Quem não pode ficar sentado com a coluna reta, pode se deitar de barriga para cima, os braços ao longo do corpo, as mãos voltadas para cima. E nesse momento nós fixamos um ponto ao longe, levemente. Não precisa fixar fortemente um ponto. Simplesmente ao longe, olhando reto para frente. Iniciamos a nossa inspiração profunda. E soltamos fortemente pela boca. Inspiramos novamente. Vamos perceber o ar entrando e preenchendo todas as cavidades do nosso pulmão, do nosso corpo. E soltamos uma expiração pela boca, profunda e longa. Mais uma vez. Na próxima expiração, nós fecharemos os olhos. Agora, com os olhos fechados, privados desse sentido, o da visão, abre-se-nos uma nova porta de outros sentidos e começamos a perceber nossos pés no chão, a pressão do nosso corpo sobre a cadeira, sobre a cama, os cheiros, os ruídos que nos cercam. Naturalmente vamos percebendo que a nossa respiração voltou ao normal, porque ela não depende de nós, ela é automática. Nesse momento, vamos fazer uma varredura sobre o nosso corpo, começando do topo da cabeça, lentamente. Não é necessário que paremos em qualquer parte do corpo, porque está incomodando, está com dor. Simplesmente deixemos passar.
Apenas vamos notar essa região e passar para a próxima. A testa, o nariz, os olhos, as orelhas, a boca, o rosto, o pescoço, os ombros, o tórax, os braços, a barriga, o quadril, as coxas, as pernas e os pés. Agora voltamos a nossa atenção para a nossa respiração. Sempre que houver um pensamento que nos faça fugir da respiração, nós lentamente, gentilmente voltamos à respiração. Com a respiração mais calma, agora podemos olhar ao longe, numa montanha imaginária, vemos uma luz. E essa luz, a semelhança da luz de uma estrela, vai se aproximando de nós, cada vez mais perto, cada vez maior, cada vez mais intenso o seu brilho, branco amarelado, harmonioso, carinhoso, acolhedor. Essa estrela vai se aproximando de nós, a pouco e pouco, e agora ela está bem perto, ofuscando nossos olhos mentais, brilhando em todo o nosso corpo. Com um olhar mais atento, percebemos nessa luz uma forma, e vemos que é Jesus, que está aqui conosco, com seus braços abertos, emitindo uma torrente de luz que invade todo o nosso corpo. E nós nos sentimos nesse momento mais tranquilos, abraçados, o coração se acalma, a respiração é dela, e essa luz vai tomando todo o nosso corpo, começando pelos pés, e vai enchendo, passando pelas pernas, enchendo o corpo, passando pelas coxas. Essa luz vem de Jesus, que nos recebe e acolhe em seu coração, passando pelo quadril, pela barriga, pelo tórax, os braços, finalmente a cabeça, o rosto. E nesse momento todos nós somos brilho também, um brilho harmonioso, caloroso, acolhedor. Todas as tensões vão se dissolvendo. A luz vai se afastando. Nós começamos a retornar para o nosso mundo de relação. Percebemos o peso na cadeira, as mãos sobre as pernas, a nossa respiração que continua simples e tranquila. E na próxima expiração abrimos os olhos. E aí, gente? Foi bom? Deram 4 minutos de meditação, tá? Jesus veio, deixou a sua luz. Estão mais tranquilos? Espero que sim. Vou passar aqui no bate-papo rapidinho, lembrando que hoje estamos apenas no YouTube, só para ver se está tudo bem, se temos problemas aí com som e imagem. Acredito que não. Bom, então, vamos retomar o nosso estudo. Nós, na semana passada, lemos os itens 7.3 e 7.5, tá? E hoje vamos fazer a leitura do dos itens a partir do 7.9. Desculpa, lemos 7.3, 7.4, paramos no 7.5. Então hoje a gente vai fazer a leitura a partir do item 7.5. O pessoal que faltou as aulas anteriores pode depois recomeçar, tá bom? Mas acompanhe com a gente aqui, pelo menos essa, vamos juntos, né? Estou abrindo aqui o sisteminha. Opa, tenho só que fazer uma correçãozinha aqui rapidinho, só para é rápido, não vou demorar não. Aquela correção que eu
tenho que fazer de vez em quando. Hoje, quando eu estava fazendo isso, deu aquele problema todo no sistema, quando eu estava fazendo o teste inicial, aí acabei me perdendo, não consegui fazer isso anteriormente. Porque essa correção, se a gente não fizer, vai ficar gravado errado, aí não é legal. Depois a gente vai querer ver, aí sugere para um amigo, assiste lá, é legal. Eu falo, pô, mas eu li nos itens em cima, o número tá estranho. Aí vocês vão falar assim, nossa, Mauro tem toque, eu nunca nem percebi que em cima está o título e o número do estudo que a gente está fazendo. Pois é, mas assim como eu, outros têm a mesma compulsão, perfeccionismo, né? Desculpe-me de fazer vocês esperarem, mas, enfim, para mim é importante. Tô quase acabando, falta só uma. Pronto, aí, terminei. Então vamos lá, vamos ver onde é que a gente parou. Aqui, achei. Vamos lá. Apresentação. Acho que essa meditação de hoje me deixou meio lento. Meio relaxadão demais. Vamos lá. Então, a gente parou nesse item de número 7.5, é o parágrafo 16. Vamos retornar. Eliminados os interesses egoísticos, a pouco e pouco vão desaparecendo os conflitos internos que decorrem do medo da perda da posse, da juventude, da saúde, da posição social, do trabalho mantenedor, da existência, que substitui pela tranquilidade do dever bem cumprido. Então, quais seriam os interesses egoísticos ao qual o Pastorino nesse momento faz referência? São os interesses que a gente viu nos capítulos anteriores, em detrimento dos outros. E a pouco, quando a gente vai se conectando com o trabalho em benefício do próximo e percebendo o bem-estar que aquilo gera na gente, a gente vai se desvencilhando desses conflitos internos e vai, aos poucos, desapegando. É isso que ele fala, perda da posse, né? Do medo, da posse. Quer dizer, o medo é decorrente do foco em algo que é perecível, certo? Então, quando a gente foca toda a nossa atenção em algo perecível e aquilo não existe mais, o nosso medo ele aparece, ele deixa aquela coisa deixa de existir, a gente fica com medo de perder outra coisa. E isso em essência é o que é o medo, tá? E o medo, ele, assim, a gente, por exemplo, a gente sai na rua, tem medo de assalto, tem medo de perder a vida, é um medo, tem medo de perder a vida. Mas a gente não sabe que a vida, essa não é a vida, é simplesmente uma existência em uma vida eterna. Então, isso não é importante. Quer dizer, não é importante. Ganha uma relativização, uma relatividade, a gente relativiza a importância de tudo isso. A juventude, a saúde, a posição social. Por quê? Porque nesse momento a gente conseguiu substituir isso tudo, tá, por uma tranquilidade do dever bem cumprido, tá bom? Isso que ele quis dizer aqui no início desse capítulo, desse item. Continuando. O pensamento dilata-se em um hino de harmonia, fundindo-se com a natureza, embora individualizado, por sentir-se parte integrante do cosmo, partícula de mínima expressão conforme se encontre, porém importante quão essencial em favor da harmonia geral. Tá? Então, o que ele está falando aqui? É interessante isso, que ele está falando que o pensamento se dilata, tá? Fundindo-se com a natureza, e aí ele faz uma ressalva super importante, porém, mantendo a sua individualidade. Por quê? Se a gente se fundisse com a natureza e perdesse a nossa individualidade, ele estaria falando de uma filosofia chamada panteísta, que
O panteísmo, ele acredita que nós todos voltaremos a uma grande massa criadora, certo? Fundindo-se essa massa criadora, porém perdendo a nossa individualidade. E a gente sabe, pelo comunicado dos espíritos, que isso não ocorre. A gente se funde com a natureza no sentido de que entender que nós somos parte integrante dela, tá? Mas não perdendo o que cada um de nós é, tá bom? Para que possa conseguir todo esse desempenho, o ser profundo é invitado é convidado, ao comparável empreendimento da governança da mente, ao incomparável empreendimento da governança da mente, da emoção e do corpo, que se apresentam como uma unidade, pois que, independente do cérebro de que se utiliza, tudo depende das aspirações que acalente e programe para consubstanciar a sua realidade. Então, esse item, ele parece, assim, a leitura é fácil, relativamente fácil, porém, é importante que a gente entenda aqui essas partes que eu sublinhei. Olha só, o ser profundo é convidado ao incomparável empreendimento, ou seja, é convidado a se dedicar, tá, no governo, ou seja, em exercer o seu domínio sobre a sua mente, as suas emoções e o seu corpo. Pois bem, então é importante que nós todos aprendamos a fazer a diferenciação, o que é mente, o que é emoção e o que é corpo. Então, vou fazer um exercício muito simples, tá? E eu quero que vocês levem esse exercício para casa e façam de vez em quando, e pode fazer isso durante a meditação também. Isso é um exercício meditativo, que é a gente aprender a diferenciar o que é pensamento de sentimento, tá? Então, por exemplo, o pensamento original é aquele primeiro que vem. O Kardec já falava isso, e na psicologia isso é confirmado. Então, o pensamento inicial, aquele primeiro pensamento que vem, ele inclusive antecede uma emoção, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui e falo assim, poxa, eu estou deprimido. Então, eu estou me sentindo deprimido. Depressão é um sentimento? A maioria de vocês, assim como eu, há bastante tempo, falava que sim, que depressão é um sentimento. Mas depressão não é um sentimento. Se a gente for perceber, a gente está sentindo o quê? Acho que eu já falei sobre isso. A gente está sentindo triste, sem esperança, um pouco mais com dificuldade de planejamento, sem visão de futuro. E aí, a todos esses sentimentos, a gente deu o diagnóstico, o nome, o conceito de depressão. Tá? Então, depressão é um pensamento. E quais são os sentimentos que definem esse pensamento que a gente deu o nome de depressão? São esses outros que eu falei. Então, é necessário que a gente faça essa distinção. O que é uma emoção? O que é a emoção de ver um filme, de encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo? E o que é a sua mente? A mente é aquela que está maquinando tudo o que está acontecendo a partir dessa emoção, ou a partir de uma sensação do corpo. Tá? Então é importante que a gente distinga isso e aí reintegre. Então a gente desmembra tudo e depois junta tudo de novo sobre uma nova ótica. Tá bom? Aí ele fala, pois que, independentemente do cérebro de que se utiliza, tudo depende das aspirações que acelere e programe para consubstanciar a sua realidade. Então, se a gente tem uma realidade extremamente emotiva, a mente vai ser afetada, o corpo vai ser afetado. Se a nossa realidade, a gente foca somente no corpo, as emoções serão afetadas, como ele falou anteriormente, o medo de envelhecer, o medo do corpo adoecer, certo? E se a gente foca somente na mente, ela faz o que quer da gente. Por quê? Porque a mente, ela pega esse pensamento inicial, transforma ele numa emoção e logo em seguida fortalece essa emoção com os seus subsídios mentais. E aí a gente fica à mercê, entenderam? Então, é importante que a gente faça toda essa distinção para a gente entender o que a gente é. A gente começa assim, essa meditação se chama desidentificação do pensar e sentir. Ou seja, você se desidentifica, a gente passa a saber o que é sentir. Eu pisei num prego, isso é sentir, certo?
putz, aí eu lembro de uma dor outra que eu senti parecida com essa, e aí aquela dor do pisar no prego vira uma coisa horrível, certo? Eu começo a chorar e fico desesperado, eu vou ter tétano, não sei o que lá, isso tudo é pensamento, tá? É isso que a gente tem que aprender a distinguir inicialmente, e eu vou falar para vocês que eu demorei mais de um ano, é verdade, mais de um ano nesse exercício de distinção entre pensamento e sentimento para entender o que é isso, tá bom? Continuando. Essa visão unitária de conjunto somente pode ser adquirida quando se percebe a integração dos elementos que constituem o indivíduo como célula do organismo universal. E para que seja realmente entendida, depois de identificada, a meditação e a oração, como partes integrantes do mesmo programa autoiluminativo, desempenham um papel fundamental. Então, vocês viram que eu falei anteriormente que esse trabalho da desidentificação entre pensar e sentir é um trabalho que se faz na meditação. Então, mas que meditação a gente faz? A meditação a gente pode chamar de meditação cristã. Por quê? Porque a gente busca, antes da meditação, através da oração, reconectar-nos com a espiritualidade superior para que ela nos intua e faça com que a gente consiga manter uma vibração superior, meditativa, onde a gente consegue fazer esses exercícios com maior facilidade, tá? Mas ao longo do dia, e aí a gente chama isso de atenção plena, que foi lá o primeiro capítulo que a gente trabalhou, a gente pode voltar a esse estado meditativo e voltar a essa identificação. Aí a gente está assim, estou sentindo tão angustiado. Não, mas angústia não é sentimento, gente. Angústia é um pensamento, certo? O que você está sentindo mesmo? Estou com medo de não conseguir pagar as contas. Estou com medo do meu filho que saiu e não voltou até agora. E isso leva à angústia, entenderam? É um exercício, como eu falei, 1 ano e pouco de exercício, 1 ano e 2 meses mais ou menos, para entender o que é isso, tá bom? Vamos lá. O ser sensorial cede lugar ao espiritual, sem perder as suas funções na execução da tarefa que lhe estão assinaladas, desde que indispensáveis para o êxito do progresso reencarnacionista. Tá? Então vocês vejam que quando a gente desidentifica... Desculpa, peraí. Quando a gente consegue êxito em desidentificar o sentimento do pensamento, ou seja, quando o ser sensorial cede lugar ao ser espiritual, sem perder as suas funções na execução da tarefa, porque se eu aprender a fazer essa distinção de pensamento e sentimento, e aí começar a crescer nos meus pensamentos, porque eu consigo, quando eu faço essa distinção, eu começo a trabalhar para diluir. Por exemplo, eu falei, estou deprimido. Estou deprimido por quê? Porque eu estou triste. Mas por que eu estou triste? Aí eu pego e enumero hipóteses para minha tristeza e começo a trabalhar essas hipóteses para a diluição da tristeza, tá? Ativamente, não só na meditação. E aí a gente vai se liberando desse ser sensorial e surgindo o ser profundo que existe dentro de todos nós, que está coberto por esse sensório, até pelo corpo, inclusive, que é o ser espiritual. Porém, esse ser espiritual, ele não funciona à revelia do sensório. É isso que ele está falando. Então, o ser espiritual, ele sem perder as suas funções na execução, sem perder as suas funções na execução das tarefas, ou seja, não adianta eu sou ser espiritual, então vou começar a planar, flutuar e nada mais me importa, não olho mais para nada, ou seja, eu perdi totalmente o meu sensório. Então, em realidade, eu fiquei meio... né? Na verdade, eu não sou um ser espiritual, eu sou um ser esquizofrênico. Estou brincando. Mas, na execução das tarefas que lhes são assinaladas, desde que indispensáveis para o êxito do processo reencarnacionista. O que significa isso? Se as tarefas que são assinaladas são compatíveis com as necessidades do meu ser espiritual e eu permaneço com o sensório atento para que ele me traga as melhores recompensas sensórias para o meu ser espiritual, tá? Isso trabalha para o meu progresso, o meu êxito reencarnacionista. Continuando. Enquanto guiado pelos instintos de preservação da vida, a matéria é-lhe um
tudo existencial, que deve ser mantida a qualquer preço, estimulada e bem disposta, para poder fruir o máximo, ao mesmo tempo prolongando o período que lhe está destinado. Então, enquanto a pessoa é guiada pelo sensório, e simplesmente pelo sensório, ou seja, simplesmente pelo instinto de preservação de tudo que ela consegue pegar ali naquele momento, tá? Quer ver? Ele fala assim, pastor, a vida material é tudo existencial, ou seja, a sua vida se justifica pela matéria, tá? E ele precisa manter aquela matéria a qualquer preço, certo? Porque ele só consegue funcionar ao máximo quando isso é uma realidade, entenderam? Então, e aí, quando esse apego existe e prolonga o tempo em que a matéria está conosco, ou seja, a gente se apega àquilo, não deixa ela seguir o rumo dela, é isso que ele está dizendo, tá? Isso vai levar, obviamente, ao medo, que é o nossa emoção essencial, tá? E, obviamente, também ao egoísmo, porque nada mais importa, só aquilo que eu consigo pegar e que é meu, tá? Com essa compreensão estreita e deturpada, tudo gira em torno dos sentidos físicos. E mesmo quando as aspirações do sentimento apontam novos rumos, a prioridade é sempre para o corpo e as suas manifestações. Tá vendo de onde surge o medo, né? Então, se a prioridade é toda para o corpo, para o físico e as suas manifestações, a gente está priorizando algo que, por natureza, por ser matéria, por natureza, o quê? É perecível, se esvai. Né? Então, se é perecível e se esvai, e a gente está vendo, é como se a gente estivesse tentando segurar na mão um monte de areia. E aí a gente abre um pouquinho os dedos assim, peraí, cadê minha mão? Está aparecendo aqui? Agora está aqui, pronto. E a gente abre um pouquinho os dedos e aí a areia vai se esvaindo por baixo, entendeu? A gente fica muito aflito tentando segurar a areia, mas a areia está esvaindo e a gente não consegue. Um outro exemplo é se a gente se coloca na missão de pegar um pouquinho de água do mar e levar para casa, assim, faz uma conchinha assim, né? Fala assim, vou pegar um pouquinho de água do mar. Cadê minha conchinha? Aqui, ó. Um pouquinho de água do mar e vou levar para casa, certo? Dá certo? Não dá certo. Se disso dependesse da nossa vida, como é que ia ficar ela? Bastante desesperadora, né? O ser humano é resultado da força dinâmica procedente da consciência que encaminha os pensamentos conforme os seus padrões de sono e de despertamento. Olha que interessante isso aqui. O ser humano é resultado da força dinâmica procedente da consciência. Então, qual é a força dinâmica? É uma força que está o tempo inteiro em mudança, o tempo inteiro em transformação, tá? Então, o ser humano é resultado de uma força que está o tempo inteiro em transformação, que procede da consciência, que encaminha os seus pensamentos conforme os padrões de sono e despertamento. Ou seja, ela é cíclica, entenderam? Então, essa força dinâmica, ela é cíclica no sentido que ela vai, durante vários momentos, revisitar aquilo que em algum momento já foi muito necessário para nós e hoje já não é mais. E a gente vai revisitar aquilo sob novos olhos, tá? Comprometido fatalmente com a felicidade, todos os passos orientam para a conquista de nível mais contentâneos com a sua destinação espiritual. Voltando aqui atrás um pouquinho, quando a pessoa está fixa só no sensório, está nesse ciclo só dos sentidos físicos, o que eu falo muitas vezes, eu pergunto para a pessoa, poxa, mas a sua vida está só deitar, dormir, acordar, comer, trabalhar, comer, deitar, dormir, acordar, comer, trabalhar, comer, dormir, deitar, dormir, acordar. Entenderam? A pessoa fica só nesse ciclo, certo? E se ela justificar a sua vida ali, vai ser complicado, entendeu? Aí ele fala isso, comprometido fatalmente com a felicidade, porque não tem como ser... Não, desculpa, gente, mas não tem como ser feliz assim. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, a integralidade do ser não está sendo alcançada nesse momento, tá? Todos os passos orientam para a conquista de nível mais contentâneos com a sua destinação
espiritual. E aí chega aquele momento que a pessoa fala assim, caraca, eu tô de saco cheio, e é assim que a gente vê as mudanças, geralmente, a pessoa já não aguenta mais fazer aquilo, né? E aí começa a tentar vislumbrar possibilidades além de deitar, acordar, comer, trabalhar, comer, dormir, deitar, acordar, entendeu? Vamos lá. O encontro do nível de identificação de todas as funções da máquina na qual estagia constitui o próximo desempenho mediante o qual se podem utilizar todos os recursos da constituição orgânica para a libertação do claustro, em que se transforma com existências e limites que devem ser ultrapassados. O prosseguimento da ação da consciência em ascensão alcançará o estágio cósmico quando já não é mais o indivíduo persona que se apresenta, mas o espírito quem orienta. Ou seja, ele se desidentificou com a matéria, com a persona, com aquele ego, com aquela forma representativa dele, tá? E quem se apresenta é o ser espiritual. Tudo bem que ele vai precisar de um ego para representá-lo, para ser reconhecido, certo? Mas ele não se identifica mais com aquele ego. Aquele ego é só um veículo de comunicação com os outros. Veículo de comunicação das suas intenções, do seu trabalho. E ponto. É só isso. Bom, vamos fazer mais uma leiturinha? Não, vamos no bate-papo rapidinho, ver como é que o pessoal está diante de tudo isso que a gente está lendo até agora aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Ver onde começa aqui as perguntas. Espera aí. Lá anteriormente o Daniel falou que a paciência é saber esperar sem ansiedade. Assim, vamos lá. Ansiedade, tá? Ansiedade é um pensamento, certo? Não, desculpa, ansiedade é um sentimento. Vamos lá, ansiedade é um sentimento. Então é importante, você falou certinho, é importante saber esperar sem ansiedade. Mas, como sentimento, a ansiedade existe. Então a gente precisa aprender a esperar, Daniel, sem estresse. Entenderam? Porque você fala assim, ai, estou tão estressado, né? Isso é um pensamento. Estou tão estressado. Mas o que está gerando esse estresse? A ansiedade desmedida. Entendeu, Daniel? É um exemplo de separação de pensamento e sentimento. Então, a paciência seria saber esperar, sim, sem que aquilo traga distúrbios na gente, mas esperar leva a uma ansiedade porque isso é uma característica fisiológica, porque o nosso organismo, enquanto espera, ele ansia, certo? E a ansiedade, o ansiar, faz com que sejam liberados no nosso corpo hormônios, como a adrenalina, certo? E a adrenalina vai fazer com que a gente se perceba ansioso, tudo bem? Mas a gente não pode transformar essa ansiedade, que é um sentimento, ou uma emoção, em um pensamento, em estresse. Entendeu? Ai, não aguento mais esperar. Pronto, transformou em estresse. Entendeu? Compreendendo a condição espiritual do próximo, compreendendo a constituição espiritual do próximo, sem reação hostil ou ser brando na ciência da paz, superar os obstáculos para o bem e em nós prevalecer. É justamente isso. Como é que a gente não transforma ansiedade em estresse? Compreendendo a condição do outro. Compreendendo literalmente, não é julgando o outro. Ah, ele é inferior, é assim mesmo que eu tenho que lidar com ele. Não é julgar, tá? É compreender carinhosamente que aquela pessoa não se encontra na mesma condição de nós e, por esse motivo, não aprendeu ainda, tá, a fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós mesmos. Entenderam? Vamos lá. A Rosinete está falando assim, Mauro, tenho percebido aqui no trânsito de Curitiba que as pessoas estão muito impacientes, buzinam e xingam por qualquer coisa. Temos que ter muita paciência. Sim, justamente. A gente tem que... porque vamos lá. De que adianta eu saio para trabalhar... Vamos lá, eu saio para trabalhar às 8 horas da manhã. Tá? Eu tenho que estar no trabalho às 9. Eu sei que às 8 horas da manhã eu vou encontrar trânsito. Por quê? Existem milhões, milhares, centenas de milhares de pessoas saindo para trabalhar às 8 horas da manhã.
Então, se eu sei que existem milhares de pessoas saindo para trabalhar às 8 horas da manhã e assim como eu, todas elas estão no mesmo caminho, é natural que esse caminho esteja congestionado, que haja trânsito, certo? Então, consciente de tudo isso, eu começo a aprender a o quê? A diluir um sentimento de ansiedade que vai aparecer. Diluir para que ele não se torne um sentimento agressivo, de impaciência. Entenderam? As pessoas são impacientes, buzinam, xingam, brigam, porque elas não estão entendendo nada disso. E por não entenderem nada disso, elas só têm um recurso, que é o grito. Entenderam? Vamos lá. O Daniel está falando assim: então Pastorino diz que a tranquilidade do dever bem cumprido vai com nossa maturidade desprender aos apegos dos pertencimentos a, e, a, e da autoimagem afirmativa diante dos próximos, ou do próximo, né? Nas melhores virtudes. Então, é isso que ele está falando mesmo, tá? A gente precisa relativizar a posse material, certo? A gente não pode relativizar a nossa posse moral, nem a nossa ética. A gente, minha ética é duvidosa. Né? Não, não pode. Se tá todo mundo indo para esse lado, eu vou junto. Mas aí se o pessoal resolve para outro lado, eu não discuto e vou junto também. Então, você tem uma ética duvidosa. A gente está relativizando a ética. Isso não pode, tá, gente? Mas a gente pode relativizar aquilo que fica aqui na Terra depois que a gente morre. Tudo que fica aqui na Terra depois que morre precisa ser relativizado, tá? Tudo. Material é relativo. Porque eu pensei assim, tudo, inclusive a vida material, a vida física, a nossa vida, fazemos aniversário, né? 1, 2, 3, parabéns para você. Então, essa vida que a gente celebra, ela é relativa. Por quê? Porque ela é uma vida material diante de uma existência muito maior do que isso, tá? De uma vida muito maior do que isso, muito mais abrangente, certo? Então a gente tem que relativizar. Então não é só relativizar o apego às coisas que nós conseguimos pegar, ao material, mas também a algumas coisas que não são palpáveis, mas existem conosco agora e nos fazem muito bem, como os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, entenderam? Mas em algum momento, em matéria, a presença material do lado vai deixar de existir. Certo? E a gente tem que compreender isso, e quando compreende isso, a gente transforma isso em virtude, Daniel, como você falou, e amadurece para o fato de que as pessoas continuam existindo e elas continuam do nosso lado, só mudaram a vibração. Não estão mais na vibração nossa da matéria, estão na vibração do mundo espiritual. A Carmen falou assim: essa semana eu soube que entraram na casa de uma vizinha aqui perto de onde eu moro. Isso deu uma sensação de desesperança. Só por um dia, depois melhorei. Então, não é uma sensação de desesperança, tá? Desesperança é um pensamento, entendeu, Carmen? A gente não tem sensação de desesperança, a gente tem um pensamento. Qual é o pensamento? Desesperança. E o que está na base dessa desesperança? O medo de ser assaltada, o medo da violência que cresce, a violência, o medo de perder a nossa vida, a preservação da vida, esses e mais a percepção de que muito não está sendo feito para que isso melhore. Então, esse conjunto leva a um pensamento chamado desesperança, entendeu, Carmen? Essa que é a questão. Tá? É isso que a gente precisa aprender a dividir para poder diluir e trabalhar cada uma das partes e não ter mais desesperança. Tá bom? Vamos lá. O Carlos falou assim: força, fé e esperança. Então, a força, a fé e a esperança, vamos dizer assim,
A esperança é o radical, né? Esperar é o radical, ansa é o ato de esperar, certo? Então, o esperar é o básico, certo? E aí a gente que transforma ele de acordo com a nossa vontade. Então, se a gente botar um des antes do esperar, a gente vai se desesperar, entenderam? É um ato nosso, por isso que é um pensamento. Por isso que eu falei, quando a gente espera, a gente fica ansioso, porque esperar é um sentimento, é uma emoção essencial. Desesperar não é essencial, ela é pensamento. Entenderam? É um exercício muito legal, por isso que eu demorei mais de um ano para entender isso e assim, continuo fazendo esse exercício, porque é difícil, a gente tem que parar e pensar. Tá? O Daniel está falando assim: se nossas melhores aspirações são voltadas para as coisas espirituais, não vamos superestimar a realidade egoísta para que para que o ímpeto de fazermos para que o ímpeto de fazermos o bem sem retribuição seja constante e natural. Exatamente. A gente precisa aprender que o nosso foco é no que a gente vai levar daqui, certo? Se a gente não vai levar daqui, por exemplo, né, salvo raríssimas exceções, as pessoas não vão desencarnar conosco. Então a gente não vai levar elas conosco. Elas podem ir antes ou depois. Mas a gente vai levar o quê? A experiência, a lembrança, o convívio. Isso permanece, tá? Vamos lá. A Luísa está falando assim: Mauro, essa semana fiquei chateada. Antes, né, só respeitando aqui os comentários, tá? A Marlene falou assim: sim, Mauro, eu preciso aprender essa diferença entre pensamento e sentimento, concordando com o que eu estou falando, tá? O Carlos Henrique está falando que essas informações são novas para mim. Que bom, Carlos, eu fico feliz de não estar sendo repetitivo, que às vezes eu tenho esse medo, né? Mas às vezes tem coisas que são necessárias serem repetidas, mas que bom que você está aprendendo algo novo aqui com a gente. Luísa Medeiros: Mauro, esta semana fiquei chateada com alguns fatos e percebi que estava em baixa vibração, mas percebi e fiz uma meditação, fiquei bem melhor. Legal, muito bom, parabéns, Luísa, muito bom, muito bom. O Carlos deve estar perguntando: isso é fazer um autoconhecimento? Sim, isso é fazer, é trabalhar, é exercitar o nosso autoconhecimento, Carlos, com certeza, tá? Peraí. Opa, deu um pulão aqui. Tinha aqui, achei. A Luísa está lembrando: tempos difíceis, sem querer somos envolvidos. Por quê? Por que nós somos envolvidos sem querer? Porque a gente não tem certeza ainda da nossa realidade eterna. E aí a gente, por não ter certeza e sermos uma realidade eterna, é como se a gente estivesse num navio no meio do oceano, mas a gente não tem uma bússola, a gente não tem certeza para onde a gente vai ou para onde a gente está indo, entenderam? Daniel está falando assim: Mauro, o ser sensorial, lógico, o navio no meio do oceano, que dizer assim, não tem nenhuma outra referência, é só mar para todos os lados, não tem nenhuma ilha, terra, não tem nada, só o mar. E aí a gente, sem uma bússola, para onde a gente vai? Essa que é a questão, tá bom? Mauro, Daniel está falando, o ser sensorial seria por criarmos o que idealizamos socialmente, sem observar quais virtudes prevalecem, sem considerar o que somos verdadeiramente, mas o significado social que nos consideram. Sim, é isso aí. O ser sensorial, isso é parte dele. O ser sensorial, ele vive em função do sentir, certo? E o sentir é no mundo material. O sensorial, ele vive em função do prazer, da comida, dos gostos, do que ele vê, do que ele ganha, do dinheiro, das posses, entenderam? Então, sim, nós criamos esse ser sensorial, porque se a gente, quanto mais a gente abastece ele das suas necessidades, ou seja, vou dar um exemplo: a gente olha, sei lá, lançou um celular novo, o nosso ser sensorial vê uma pessoa, né, na propaganda bem sucedida carregando aquele celular. Eu quero ser bem sucedido, mas essa sensação de bem sucedido na sociedade. Então, para eu ser bem sucedido, eu tenho que conseguir comprar um celular desse para poder andar, e as pessoas vão perceber que eu sou bem sucedido. É assim que a gente se envolve nas questões materiais e leva
e isso leva a bastante aflição, porque por um benefício, uma benesse divina, nós temos esse impulso à satisfação do sensório, mas as nossas condições de todos nós é limitada. Lógico, alguns não têm limitação de dinheiro, tem muito dinheiro, mas eu não estou falando só disso, entendeu? Tem coisas que o dinheiro não compra, mas está no sensório, entenderam? Eu queria ter o amor dessa pessoa, isso não é comprado, entenderam? E aí a pessoa começa a perceber que nem tudo pode ser comprado, tudo, a posse de tudo tem o seu limite, e aí aprende a duras custas, porque aí bota o Deus na frente da esperança, ou seja, começa a ficar desesperado, desesperançoso, porque não consegue tudo o que quer e entra numa perturbação e baixa a vibração, tá? Vamos lá. Oi, Rafael, tudo bem, cara? Ainda agora eu tava pensando onde é que você estaria. Hoje em dia estou assim, com dificuldade. Então, Rafael, essa aula aqui é de extrema importância. O que eu estou falando aqui é tratamento para a depressão, tá? É tratamento, é autotratamento, é autoterapia para a depressão, tá bom, Rafael? Presta muita atenção no que eu estou falando, porque isso vai te ajudar, tá bom? Vamos lá. E usa a oração, usa a meditação, porque esse é o tratamento, tá? Vamos lá. A Maria Nova está falando assim: Mauro, eu tenho estado muito ansiosa com tudo. Acabo me irritando. Não com os outros, mas comigo mesmo. Aí é vigiar e orar, né, Maria Nova? A gente. Vamos lá, tô ansioso, tô ansioso, tô sentindo ansiedade. Essa ansiedade está me levando à irritação. Mas essa irritação é por quê? Não é a ansiedade que está causando irritação. Sou eu que estou com a minha tolerância diminuída. Nesses momentos, às vezes, é necessário que a gente se isole um pouquinho para ter um refazimento. A introspecção, às vezes, é necessária para que a gente reajuste e consiga voltar assim, num estado mais agradável para nós mesmos, não necessariamente para os outros, mas primeiro para nós mesmos, tá? Porque se a gente se irrita com os outros, a gente está primeiro se irritando dentro de nós. A Mari. Peraí. Tá. A Rita de Cássia falou que está querendo tudo para ontem. Estou querendo tudo para ontem e isso é muito ruim. Sim. O Carlos Drummond de Andrade, ele fala assim que a felicidade nunca está onde como é que é? Peraí. A felicidade nunca está a felicidade está onde a pomos, mas nunca estamos onde a colocamos. Isso que o Carlos Drummond, é mais ou menos isso. A felicidade está onde a pomos, mas nunca estamos onde a colocamos, onde a pomos. Então, quando a gente se distancia da nossa realidade, que é o presente, e a gente passa a esperar mais o futuro do que o presente, a gente está gerando para a gente angústia. Por quê? Porque a gente está esperando algo que não aconteceu ainda e que talvez nem aconteça. Isso, como a Rita de Cássia acabou de falar, é muito ruim. Então é necessário o quê? Vigiar e orar para quê? Vamos lá. Eu estou esperando que algo muito bom aconteça. Ali, daqui a 2, 3, 5, 10 semanas. Legal. Mas aí a gente volta para o presente. O que eu preciso fazer hoje para que aquilo se torne realidade ou para que se aquilo se tornar realidade, quando aquilo acontecer de fato, eu possa receber e aproveitar da melhor forma possível. Vocês estão entendendo? É assim que a gente volta para o presente. Então, tudo bem, eu estou ansioso por uma notícia, por um resultado de concurso, por um resultado de eleição, por N motivos. Estou ansioso porque alguma coisa vai acontecer ali na frente. Tudo bem. Mas o que eu posso fazer hoje para que, se no futuro aconteça da forma que eu gostaria, eu pudesse aproveitar ao máximo? 2. O que eu poderia fazer hoje para me preparar no futuro caso o que eu quero que aconteça não aconteça? Porque existe essa possibilidade. Não é verdade? É assim que a gente trabalha. É assim que a gente volta para hoje. Tá bom?
A Marinova está falando que isso causa mal-estar. Sim, porque a gente está baseando a nossa percepção em algo que não é tocável, não é tangível, certo? Não existe, porque o futuro não existe. A verdade é essa, o futuro não existe. E isso torna a gente instável, inseguro e causa mal-estar, tá bom, Marinalva? Vamos lá. Marinalva, você está falando assim, eu estou orando pedindo paciência. Além de orar, o que acontece? Além de orar, a gente tem que meditar, tá? Porque a meditação é o exercício que nos traz para o hoje, para o agora, para esse momento, tá bom? É o exercício. Orar é o pedido, é a conexão. Meditar é o exercício que mantém essa conexão e permite que os canais continuem abertos para fazer com que a gente consiga enxergar melhor a realidade do hoje, tá? Carlos Henrique, meus amigos, estou praticando uma oração que se chama oração da serenidade. Ela acalma e ajuda a dar consciência. Então, faz isso, Carlos, é legal, eu conheço, tá? Faça a oração e em seguida uma meditação para você aprender a preservar. Vamos lá. Espera aí. A Rita de casa está falando assim, Mauro, penso que nos dias de hoje temos que redobrar nossa vigilância para com o pensamento. Sim. O Brasil, o planeta Terra em geral, passa por momentos de muita agitação e turbulência, exatamente. Então, é, é, a melhor forma da gente começar a aprender a vigiar, eu estou falando sério, gente, eu sempre tenho aqui vendendo a meditação, mas é o exercício, ele é um exercício milenar, tá? Milenar, que mantém as pessoas serenas, tá bom? O Marcos está falando assim, vou fazer a ansiedade me consumindo, mudando de cidade, de emprego, até a imunidade caiu. Então, Marcos, é porque você está vendo a mudança como algo instável. E vamos combinar que hoje em dia no Brasil, você ter a oportunidade de mudar para um novo emprego é um privilégio, porque o desemprego é alto. Então, começa a dar uma volta nisso e ver o lado bom. Começa a trabalhar a gratidão. A gratidão ajuda a gente a não deixar que a ansiedade se torne pensamentos consumidores, que nos consuma, se torne um pensamento que consuma a nossa energia, tá bom? Porque nós somos um ser que se chama psico, neuro, endócrino, imune, tá? Isso é o ser integral, psico, neuro, endócrino, imune. Tudo está integrado e interrelacionado, por isso que a sua imunidade caiu, tá bom? A Liliana está falando assim, sempre fui muito ansiosa, ao ponto de suspirar a toda hora. Com o estudo da doutrina espírita, melhorei um pouco a moral. A doutrina espírita nos ensina muito, com certeza. Agora também faço meditação e comecei a aprender reiki e é muito bom também. Parabéns, Liliana. O Marcos está falando assim, por isso a doutrina tem me inquietado tanto, questionado tanto, inspirado tanto, tem sido chuvas de bênçãos em minha vida. Graças a Deus, Marcos. Isso aí, gratidão, filho. Gratidão pra gente ficar bem. Aí o Marcos fala assim, mas a ansiedade é inerente à nossa vontade. A ansiedade é fisiológica, como eu falei anteriormente, tá bom? Ela bate pois somos humanos imperfeitos. Não, ela bate pois somos humanos, tá? Ela não tem nada a ver com imperfeição. A ansiedade é do ser essencial, tá? A ansiedade ela é fisiológica. Então, se a gente consegue medir a representatividade disso no nosso organismo, ela se torna fisiológica, certo? Então, não se puna por isso, tá bom? Vamos lá. Peraí. Se você pegar na largada de uma maratona, todo mundo está ali ansioso esperando o sinal de largada, entendeu? E isso não é doença. A ansiedade é apenas o ato de esperar algum tempo para fazer algo. É só isso, tá? E ela é natural. A gente tem ânsia, ânsia pela comida, ânsia pela água, ânsia pelo bem-estar. Ânsia é normal, tá bom?
Bom, vamos voltar para a leitura. O prosseguimento, essa parte dali. Após haver vivenciado todas as possíveis tribulações, testemunhos, amarguras e dissabores, o apóstolo Paulo exclamou: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele se desidentificou com a personalidade dele e se identificou com o quê? O Cristo que vive dentro de todos nós, tá? Não só dele, não. Então, a personalidade Paulo, que ainda existia, passou a ser uma representação em Terra, na Terra, no planeta Terra, tá? De Cristo. Entenderam? Mas ele não deixou de ser Paulo, não perdeu a individualidade, tá? Vamos lá. Aí ele fala, conforme carta dirigida aos Gálatas 2, 20, né? Capítulo 2, item 20. O incomum servidor do Evangelho pôde, em uma existência, vivenciar os diferentes níveis de consciência, saindo do primarismo, que a ortodoxia farisaica lhe desenvolvera no comportamento, tornando-o revel e criminoso, para o despertamento com Jesus na estrada de Damasco. Toda uma revolução se opera no seu mundo íntimo e ele deu-se conta de que a sua vida tinha uma finalidade muito mais significativa e ampla, abrangendo a humanidade que necessita do Mestre, passando a meditar no deserto de Dom para controlar os impulsos da inferioridade antes predominante, e assim, consciente das suas funções orgânicas e a elas sobrepondo a vontade férrea, partiu para servir. O que aconteceu? Quando houve a conversão de Paulo, o Paulo queria levar o mesmo o seu caráter combativo, o seu caráter, sua impetuosidade física que ele aprendeu no farisaísmo para o convencimento dos outros fariseus, dos outros judeus, de que de fato Jesus existia e tinha falado com ele. Certo? E aí ele fez isso quando foi a Damasco no Sinédrio tentar conversar e ele foi o primeiro apedrejamento dele, tá? E aí foi tido como louco e tudo mais. Ele resolveu voltar. E no caminho de volta de Damasco, ele foi aconselhado por Jesus a não voltar para a sua origem, e sim ir ao deserto, encontrar algumas outras pessoas, pessoas que pudessem recebê-lo, e ele foi trabalhar como tecelão de couro no deserto. E ele trabalhava e meditava, e ficou no deserto 3 anos e meio meditando. Ele meditava todos os dias e trabalhava, tá? Para depois, para se libertar de toda essa ansiedade, essa angústia, essa inferioridade dominante, como o nosso amigo o Pastorino fala, para aprender a paciência, certo? E aí conseguiu voltar e fazer todo o seu apostolado, entenderam? Talvez, se ele não tivesse ido para o deserto, ele seria logo assassinado. Por quê? Porque ele estava se colocando como um soldado em favor do cristianismo e isso não seria bem visto, bem aceito, tá bom? A jornada era-lhe imensa e os empecilhos multiplicavam-se a cada momento, mas ele não estacionava, não recuava, não se compadecia aos próprios limites, impondo-se sacrifícios cada vez mais severos, conseguindo libertar-se do fardo carnal, embora nele transitando para lobrigar a consciência cósmica, aquela que o fascinava e se empenhava por alcançá-la quando então o Cristo tomou-o todo, e ele já não se pertencia nem ao corpo, nem às próprias aspirações. Então vocês vejam quanto foi necessário, quanto foi difícil para que isso acontecesse. Demorou, certo? Muito trabalho, muita dedicação. Como eu falei, foram quase 3 anos e meio meditando no deserto, sem ninguém. Tá? E aí ele rumava para a vilazinha, fazia lá o seu trabalho de tecelagem, voltava para o deserto, meditava, jejuava, meditava, para que ele se desvencilhasse dessa roupa velha e pudesse ser simplesmente o Cristo manifestando através dele, tá bom? O egoísmo que nele predominava, elegendo-o como o melhor da raça em que nascera, enlouquecendo-o de orgulho para conseguir os mais altos e destacados postos rabínicos de exaltação pessoal e do seu povo, estiolou-se
diluiu-se ante a luz inigualável de Jesus Cristo, humilhando-o qual uma semente que deve ser triturada. Então, isso é assim, algo para a gente tomar cuidado, certo? Por quê? Porque se a gente está muito senhor de si, muito senhor das, né, tô podendo, como o pessoal fala no jargão popular, se você está podendo, em algum momento vão te quebrar, filho. Você vai ser levado à sua realidade. Que é uma realidade ainda muito simples e que precisa cultivar a simplicidade para poder ajudar, tá bom? A fim de se liber, a fim de que liberte, a fim de que liberte a vida que nela se encontra adormecida, aproximando-lhe o esplendor que se lhe encontra íncito. E ele conseguiu auto-superar-se, emergindo do caos em que se asfixiava para planar nas imensuráveis religiões do êxtase que desfrutava na convivência do Cristo de Deus, com o Cristo de Deus. Certamente, nem todos os indivíduos se disporão de uma vez a essa transformação superior, saindo do vale sombrio por onde deambulam e alcançando o planalto esplandecente para onde se dirigem. Lentamente, vencendo cada etapa do processo de autossuperação, o egoísmo de cada um vai desprendendo as camadas externas em que se envolve pela desnecessidade de mantê-las, enquanto se desfaz interiormente ante a energia edificante que dimana dos centros vitais do psiquismo. Então, aí vamos só terminar aqui. Essa é uma luta abençoada e feliz, cujo resultado é planificador, por ensejar a constante transformação moral do ser no rumo da consciência cósmica. Tá? Então, para que a gente aprenda a relativizar todas as nossas lutas, tá? Essa luta precisa muita atenção ou não precisa toda a minha atenção, certo? Então, eu preciso lutar para ter o meu dinheiro para poder ter comida, casa, conforto que permita-me tempo para ter a luta abençoada. Isso é natural, faz parte da existência humana, certo? Então a gente precisa, de certa forma, preservar a nossa existência física para que nós possamos trabalhar as questões espirituais. Mas quando a gente faz dessa preservação da existência física a condição de vida, aí não vai dar muito certo, tá? Aqui no 31 ele falou assim, lentamente, vencendo cada etapa do processo de autossuperação. Como é que a gente faz esse processo de autossuperação? Isso aqui me causa angústia. A gente faz uma análise. Isso me é necessário? Não. Então eu não preciso mais disso. E aí a gente sai dessa, tá? Aquilo vai voltar, vai tentar de novo. Mas você fala assim, não preciso mais disso não. Vai embora, segue o seu rumo, tá? O egoísmo de cada um vai desprendendo das camadas externas que se envolve. Ou seja, quando a gente vai se desprendendo dessas camadas externas, o que vai acabar sendo exposto? O mais interno, o mais sutil, o mais belo, certo? Elas vão se desprendendo pela desnecessidade que nós começamos a aprender que é desnecessário manter essas camadas, certo? Enquanto se desfaz interiormente ante a energia edificante que dimana dos centros vitais, ou seja, como se ela implodisse, certo? A gente vai, isso não é mais necessário, bum, sai da gente, certo? Bom, assim acaba o capítulo. Vamos ver como é que está a participação das perguntas. Espera aí, deixa eu ver onde é que a gente parou. Espera aí, que não estava marcadinho aqui. Só um instante que eu estou procurando. O Marcos está falando essa questão da ansiedade dele, da mudança, é o novo, que é intangível. Então, mas o intangível é isso que a gente aprende, né? A gente começa a aprender justamente isso. O intangível, ele não é real nesse momento, certo? Então a gente se prepara
para quando isso se tornar realidade, a gente poder estar na nossa melhor condição. Entenderam? É como um médico. O médico ele não começa fazendo cirurgia, sei lá, neurocirurgia, que demora às vezes 12 horas, uma cirurgia extremamente complexa. Você abre o cérebro de uma pessoa e faz uma cirurgia extremamente delicada e complexa. O cara não vai fazer uma cirurgia dessa no primeiro dia da residência de neurocirurgia, correto? Nem no último dia. Ele vai se preparar, estudar, 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 se preparar, para que lá na frente, quando ele seja colocado na posição de liderança de uma equipe de cirurgia, ele possa executar aquilo de forma competente. Mesma coisa, Marcos, tá? Então, volta para o hoje e se prepara para quando o fruto da sua esperança no futuro se torne realidade e você possa aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Aí... Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tá? O principal, Carlos, agradeço a Liliana por estar dando os conselhos para o Carlos. O principal, Carlos, é a gente entender que a nossa mente, ela divaga, é da natureza dela, certo? Isso é natural. O que a gente tem que aprender é a não permanecer na divagação, não deixar que a mente nos leve. Nós somos os donos da mente, certo? Então, como a Liliana falou, às vezes a gente coloca uma música e começa a fazer meditação, começa a respirar e a gente começa a pensar nas coisas, começa a pensar no trabalho, começa a pensar em coisas lá de 1930. Isso é normal, tá? Então é a mente tentando usar vários subterfúgios para você fazer, para te distrair, para fazer você devagar. E aí você percebe aquele pensamento. E aí é o exercício, isso é um pensamento ou um sentimento. É assim que a gente começa a fazer essa desidentificação. Aí a gente volta para nossa respiração, gentilmente. Aí a mente divagou de novo, a gente, opa, volta para a respiração. A gente vai fazer isso N vezes, milhares de vezes, tá? É normal que isso aconteça, certo? E aí a mente começa aos pouquinhos a se acalmar e aí a gente começa a desfrutar da meditação um pouco mais, tá bom? Dos benefícios da meditação. Vamos lá. É por isso que o pessoal se confunde. Fala assim, meditar é respirar e fechar os olhos. Não, respirar é para onde é um marco, é para onde a gente pode ter o foco na respiração. Então a mente divaga e aí a gente volta a focar na respiração. A mente divaga, a gente volta a focar no facho de luz, entendeu? É assim. Durante o facho de luz, a mente divaga, aí a gente volta para a respiração, depois de reconquista o facho de luz, tá bom? Lembrando sempre que meditar não é concentrar, meditar é libertar-se, tá bom? Então a gente não se concentra na música, não se concentra no faixa de luz, não se concentra em absolutamente nada que não seja simplesmente a nossa respiração. Tudo que tira o nosso pensamento da respiração, a gente percebe, olha para aquele fruto da mente e volta para a respiração. A Carmen está falando assim, hoje agi por impulso, porque senti o orgulho ferido, deixei minha vibração cair. Fiquei triste com isso. Isso já aconteceu comigo há umas 2 semanas, Carmen, é a mesma coisa, tá? Foi bom que você percebeu, né? Você já conseguiu, olha só, você já conseguiu perceber tudo. Você percebeu que você teve orgulho, você agiu por impulso, você percebeu que agiu por impulso porque o seu orgulho tinha sido ferido, você percebeu que ao agir por impulso, pelo orgulho ferido, a sua vibração caiu, certo? Isso levou a uma tristeza, e aí agora, como é que a gente faz? Volta, faz a reparação, entra em oração, faz uma meditação, 1 minuto, e a gente volta para nossa vibração. Mas parabéns por você já ter percebido tudo isso. Isso é progresso, tá? A Rita está lembrando que no YouTube tem meditações guiadas que são muito boas. A meditação guiada realmente ajuda bastante, tá bom? Peraí.
Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. O Thiago está perguntando, acho que ele está perguntando assim, pode fixar, né? Está escrito ficar, mas eu acho que pode se fixar em um objeto para meditar. Sim, existe uma meditação que é bem conhecida, chama meditação da vela, que a pessoa se fixa naquele objeto ali, e aí quando a mente divaga, volta para a fixação na vela. É um artifício, entendeu? Pode ser usado, não tem problema nenhum não, tá? Só que a gente está de olho aberto, mas não tem problema nenhum. A gente medita de olho aberto. A meditação profunda, ela pode ser de olho aberto. O awareness é de olho aberto, tá? Mas isso é bem avançado. Mas sim, a gente pode fixar num ponto e sempre que a mente devagar voltar para esse ponto, não tem problema nenhum. São técnicas, certo? São técnicas simplesmente para a gente acalmar a nossa mente. É para isso. O Thiago está perguntando se meditar é não pensar em nada. Não, não é isso, Thiago. Se a gente achar que meditar é não pensar em nada, a gente não vai conseguir meditar, porque somos máquinas pensantes, certo? Então, o meditar é você aprender a relativizar os seus pensamentos. Você vê que o pensamento está entrando, certo? Quando ele começa a levar você para levar você no pensamento, a mente começa a te levar à divagação, você relativiza aquilo, você liberta aquele pensamento porque nesse momento você está fazendo alguma coisa mais importante, entendeu? Então é assim que a gente faz. Nesse momento eu estou fazendo alguma coisa mais importante, então nesse momento eu estou olhando para a luzinha. É muito simples porque a respiração e tudo mais é simples porque é necessário que seja simples para a gente se libertar da mente complexa, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder acabar. Querido Deus, amado Mestre Jesus, irmão, amigo, nosso companheiro, que também meditou 40 dias no deserto antes de começar o seu trabalho. Todos nós estamos aqui, no deserto do mundo, porque a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, ele é solitário e de certa forma é um deserto. Porque cada um de nós somos uma individualidade e somos um deserto em nós mesmos. Então, nada de mal o deserto. Ele é o caminho. Agradecidos pela oportunidade de estudo, agradecidos por essas luzes maravilhosas que caem sobre nós nesse momento, fruto do nosso estudo, fruto da nossa boa vibração em Jesus nesse momento, nosso pensamento firme no estudo, nossa vontade de nos melhorarmos, nossa vontade de passarmos a ter uma ação e uma reação norteada pela moral de Deus, trazida por Jesus. Pedimos, Senhor, que nós possamos voltar aos nossos afazeres, emanando essa vibração e que ela permaneça em nós, para que, tão logo seja possível, ela se torne parte integrante e talvez a principal de nós. Sendo assim, pedimos nesse momento que possamos dar por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela permanência, tá? Hoje a gente terminou um pouquinho mais tarde. Obrigado por vocês terem tido paciência. Eu tive esse probleminha técnico no começo, tá? Semana que vem a gente começa o capítulo novo, de número 8, capítulo super simples, chamado Frustração, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana para todos e a gente se vê na aula de segunda-feira às 20 horas. Um grande beijo.